Hoje no canal de vídeos da Alfa Telecom, um Yaesu FT897D de um cliente nosso do Rio de Janeiro. Ele manda uma carta aqui junto com o equipamento. Por favor, dê uma manutenção geral nesse rádio, pois é o xodó dele, esse 897. Defeitos apresentados: display apagado, necessita troca, mandei junto com o rádio display novo. Tá aqui o display que ele enviou junto. A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Do nó da rádio começou a desligar e ligar sozinho quando em transmissão. Mandei o chicote, dê uma olhada para mim. Notei que está esquentando muito nos fusíveis. A situação aqui não é das melhores. Como a gente pode ver, a gente vai dar uma geral nesse chicote também. Foi trocado todos os filtros há uns 6 meses. Queria que você olhasse eles e as soldas em geral. Farei isso. Menu de serviço foi todo alterado por um técnico aqui da cidade, então queria uma geral também. Tranquilo. Potência em UHF não está saindo muito. Isso foi o que um amigo meu relatou. Mestre, dá uma geral. Colocar ele de novo como 0. Então tá bom. A gente vai dar uma geral. Aqui a gente já observa as falhas no LCD. Realmente bastante linhas verticais. Rádio no geral até que em bom estado, os filtros realmente foram substituídos. O rádio apresenta alguns riscos, algumas marcas já da idade, de uso, na tampa, parte inferior dele. Então eu vou fazer uma desmontagem completa, a gente vai revisar esse rádio de ponta a ponta. Preparando para desmontar o equipamento, já notei que o encoder aqui ele tem uma pequena folga no eixo, não é nada muito sério, não afeta o funcionamento do equipamento. Pode ver que ele está trocando de frequência normalmente bem, não tem erro nenhum, não falha. A gente já sente um pequeno joguinho no eixo dele, então é tomar cuidado para não danificar ainda mais. Então, dá início à desmontagem completa aqui da máquina e vocês vão acompanhar aqui. Desmontando toda a frente do rádio, tirei o knob do dial. Temos aqui acesso ao freio do encoder, só que ele está montado de maneira errada. Se vocês observarem aqui, essa arruela plástica ela está na posição, mas essa mola justamente está fora, ela está solta, então não tem efeito algum. Removendo aqui, a gente nota também que alguém já andou retirando algumas vezes o knobzinho. Tem aqui 3 marcas de fixação, a gente observa. Só que esta mola está até mal apertado aqui, a porca que segura o encoder, mas ela não é montada dessa maneira. Tá até dura de sair. Não sei o que fizeram, conseguiram até deixar meio duro para se remover ela. Ô caramba, não sai. Não sei o que conseguiram aprontar aqui. Bom, eu vou remover isso com cuidado para não estragar ela. Ela parece estar colada. Eu não vou esforçar que eu vou acabar estragando. Até porque aqui ela é mais fina, ela vai afinando os elos justamente para eles poderem encaixar aqui na parte, nesse chanfro aqui dessa arruela plástica, onde vai dar maior pressão aqui no eixo do encoder, fazendo o dial girar com mais facilidade ou não. Então vamos remover depois a molinha da maneira correta. Está aqui já solto o encoder. Vamos remover ele aqui do painel frontal com cuidado, uma peça delicada, e dar continuidade aqui na desmontagem, mostrado para vocês tudo já finalizado. Fui atender a campainha. Olha quem continua dando manutenção nos equipamentos, quem toma meu posto, né, perdida? Consertando o rádio no meu lugar, é? Vai, agora pro seu canto. Vai.
Bom, agora assume o responsável pela bancada mesmo. 897 completamente desmontado. Temos aqui o chassi, que vai ser dado uma boa geral. A gente vai fazer uma bela limpeza nele, lavar. Depois a gente vai pintar também, né? Aqui a gente vê bastante poeira nele. Normal das ventoinhas puxarem um pouco. Tem bastante risco, bastante detalhes. O dono pediu aquele trato, então vai receber aquela geral. O painel frontal está em bom estado, só precisa também de uma atençãozinha. Aqui a unidade do PA muito bem conservada, sem sinais de manutenção, tudo original. Main unit também está perfeita. O serviço realizado aqui na parte dos filtros foi bem feito, está tudo certinho. Temos aqui o LCD fornecido pelo dono, parafusos, knobs, encoder, flat cables, tampa superior, tampa inferior, também vai receber uma boa pintura, uma boa limpeza. Então é isso, equipamento todo desmembrado, pronto para dar início então à manutenção. Antes de mais nada, para eu depois que trocar o LCD e já começar a remontar o equipamento, eu tenho então que limpar tudo isso daqui. Eu vou dar uma geral então. Vamos iniciar com a limpeza do chassi e do painel frontal, para depois sim partir para a substituição do LCD, a revisão da main unit e da unidade do PA, para poder remontar e aí iniciar o alinhamento. Chegou o grande momento da troca do display do 897. O dono conseguiu um LCD novo com um vendedor chinês, segundo ele. O cara ainda tinha um estoque antigo, tinha uma peça lá, ele conseguiu garimpar e achar mosca branca este componente. A única coisa que eu gostaria depois de dar um toque até para vocês: evitem abrir o saquinho onde eles vêm armazenado, seja no caso aqui um LCD, um CI, transistor, porque abrindo o saquinho vocês deixam que entre o oxigênio. Às vezes a pessoa quer dar uma olhada no componente, só no manusear, tocar aqui nesses terminais, o toque da mão, o ácido úrico ajuda a oxidar, dificultando muito o processo de montagem, a solda do LCD aqui no painel. É justamente esse ponto aqui. Outro detalhe: esse componente que vocês observam aqui é um CI driver. Ele é sensível à eletricidade estática, então não é nada interessante manusear um componente delicado desse sem as devidas proteções. Então evitar remover componentes, CIs em geral, da embalagem original, embalagem de proteção original do produto, tá? Para evitar que o dono mesmo acabe queimando um componente que ele acabou de adquirir, e às vezes no caso um componente raro até, como é o caso do LCD do 897 e do 857. Porque a AESO ela não vende mais este componente, somente o LCD. Ela vende o painel unit completo. Porque a substituição desse componente ela é muito delicada e bem complexa. Parece fácil, mas se não for realizado da maneira correta, há grandes chances da pessoa acabar danificando o componente novo. E aí eles estavam tendo muita dor de cabeça com isso, então eles passaram a vender o painel completo, é onde a pessoa acaba adquirindo o painel com todos os demais componentes, cabeamento, por causa da necessidade do LCD, que é bem caro hoje em dia um painel desse. Então vamos parar de lero-lero, vamos dar início aqui à remoção. No momento da remoção, a gente já, esse LCD antigo, já ruim, ele vai ser, não tem como aproveitar. Esses terminais eles acabam levantando todos aqui, que vocês observaram, do novo,
Vocês vão ver que isso aqui eles vão praticamente, por mais cuidado que se tome, eles já levantam todos, eles quebram na remoção. Por isso que você tem apenas uma chance de montar isso aqui certo. Se você errar a primeira vez na montagem, se você errar na montagem, você perdeu, porque ele não vai te dar a segunda chance. Cristal líquido no lugar, a fita já alinhada com as trilhas do painel, então a gente vai dar início à solda desse componente, que é extremamente delicado, complexo, porque se eu errar, eu perco a peça. Não tem margem para erro, tá? Então, enquanto com uma pinça eu me certifico de que o terminal está sendo bem pressionado contra o painel, eu vou soldando ele. Tem que tomar muito cuidado aqui para não levantar nenhuma dessas trilhas. Por isso que eu comentei que não é interessante tocar nesses terminais, deixar o cristal líquido ou algum componente delicado como esse, pode ser também um circuito integrado, dentro de sua embalagem original, hermeticamente fechado, para que o próprio oxigênio não venha oxidar, dificultando a solda, que nem alguns terminais aqui estão mais difíceis de se pegar solda do que outros, fazendo com que a gente tenha que ficar mais tempo em cima deles. Isto não é legal. E o toque da mão, principalmente nesses componentes, o manuseio também não é nada interessante. Parece fácil, né? Tá vendo como é difícil alguns pontos da solda pegar aqui nos terminais? É que eu tô só estanhando para depois poder encostar eles em definitivo nas trilhas do painel. Eu, com a pinça, me certifico de que ele está bem rente. Também cuidado com o excesso de calor, o tempo que a gente fica efetuando esse processo. A gente não pode ficar muito tempo. Em alguns pontos eu faço duas trilhas ao mesmo tempo, tá? Esses últimos aqui estão meio estranhos. Consigo soldá-los. Parece que deu tudo certo. Todos os terminais em seus lugares aqui. Não tem curto. Ficou legal. Eu vou remover e limpar o fluxo. Aí a gente vai conseguir ter uma ideia melhor do serviço. Serviço finalizado. Tá aqui como ficou.
As trilhas já todas soldadas, sem nenhum curto-circuito. Tudo em ordem, já limpinho. Está revisado, pronto para funcionar. Agora vocês vão me perguntar onde ocorre a falha. O que faz o display, o LCD do 897, do 857 e muitos outros equipamentos ficarem segmentados ao longo do tempo. O painel do equipamento, esse daqui, ele envia determinados dados, determinadas informações para este circuito integrado. Isso que vocês veem aqui, esse retângulo preto, é um CI driver de LCD, tá? Vocês vão conseguir observar as trilhas que eu soldei aqui. Elas caminham para dentro dele e daqui saem milhares de trilhas, tá vendo? Ele recebe X informação e entrega para o LCD os caracteres, faz com que a matriz, pois esse LCD é uma matriz, ela funcione. Vou tentar colocar aqui uma lente e dar um zoom para vocês conseguirem observar o que eu quero falar. Tá vendo? As informações, as trilhas que entram no CI e a quantidade imensa de informação que sai dele. Mas ele sai desta fita, tá vendo? Marrom, e entra numa outra fita, que é esta daqui, esta bege. A união de uma da outra é onde ocorre o problema. Ocorre a oxidação dessas trilhas. Isso é feito por base de uma cola, tá? A união da fita bege com a fita marrom, a fita mais escura, por assim dizer. E esta oxidação, ela vai interrompendo as informações que o driver, que esse CI driver, ele deveria entregar para o LCD, e ocorrem as falhas, tá? É assim que acontece. Aqui está perfeito. Eu vou pegar o LCD velho aqui já para remover ele da base dele, que esta aqui é a base. Ele já acaba até rachando, tá? Não tem como aproveitar. Mas aqui a gente pode ver justamente as trilhas já oxidadas. Tá vendo? Vou tentar colocar uma lente aqui para melhorar o zoom. Algumas trilhas ainda bem prateadinhas, outras aqui várias já bem escuras. É justamente onde está o problema. E não há solução para isso, tá? Infelizmente, somente a substituição dele para resolver o problema. Então tá aí, LCD novo instalado, tudo ok. Dá início à remontagem do equipamento, então. Essa aqui é a montagem correta do freio do dial. A gente tem esta argolinha, ela vai aqui em cima. Aqui a mola, ela é montada desta maneira. Eu tive que voltar a dar uma ajeitada aqui no último elo, porque já estava passando direto. A pessoa deixou montada sem passar pela travinha. E aqui, nesse ressaltinho que temos, a gente pode dar maior ou menor pressão nesta arruela para poder ajustar quanta força a gente vai ter que fazer no dial para poder girar aqui, trocar de frequência. Uma pressão mediana é o suficiente. Muito frouxo, fica depois difícil de ajustar a frequência exata, tá? Qualquer toque ele vai para cima ou para baixo. Muito duro também é ruim na hora que você precisa girar rápido. Então, deixar uma pressão média aqui é o suficiente. Chegou agora o momento de revisar os dois painéis. Painel do PA, Main Unit,
fazer uma revisão geral. O dono já tinha pedido para eu verificar aqui a parte dos filtros que já haviam sido substituídos em outra oportunidade. O serviço foi muito bem feito, tá certinho, não tem nada de errado. Mesmo assim, eu vou dar uma geral. Ele pediu para verificar se está tudo bem. Então, tanto com um como com o outro serão revisados. Ele pediu para colocar os famosos diodinhos de proteção aqui, um contra inversão de polaridade e o outro contra sobrecarga. A gente já vai fazer isso, deixar eles todos revisados. Aí sim a gente remonta no chassi do rádio, que já está pintado, está esperando somente essa revisão aqui. Main unit já em seu lugar, tudo revisado, parte de potência dos transistores aqui tudo revisado, parte dos filtros. Com a pedido do dono foi instalado um diodo contra proteção de sobretensão e um contra inversão de polaridade. Pasta térmica nova em todos os transistores, tudo em ordem. Agora eu vou para a revisão da main unit e aí montagem dela e também do painel frontal, para aí sim a gente dar início ao alinhamento completo. Chegou o momento do teste. Vamos verificar se o LCD vai funcionar, se não vai ter mais falha nele. Ligando o rádio, vendo aqui o LCD, tá perfeito, sem nenhuma linha vertical, tudo bonitinho, maravilha, assim que eu gosto. Então, resolvida a parte da falha do LCD original, que está aqui, isso aqui já era. Eu mostrei para vocês onde ocorre o desgaste, onde ocorre a falha que detona todo o LCD. Substituído, tá tudo ok. Então agora eu vou dar início ao alinhamento. Eu quero agora sim, depois da parte física toda pronta, limpeza do chassi, pintura, revisão das placas, tudo em ordem, LCD novo montado, agora sim vou verificar a parte de transmissão, recepção e fazer todo o alinhamento, deixar o rádio fino. Conforme o dono mesmo havia relatado, alterar o menu de serviço. Temos aqui em torno de 150 watts em HF. Vamos voltar então com a potência original aqui, deixar tudo em ordem. Eu quero aproveitar a oportunidade do rádio nosso amigo aqui tá com excesso de potência, vamos dizer assim, mais turbinado, para falar do cabo de alimentação. Por exemplo, esse aqui é o cabo que eu utilizo, tá? Que eu mesmo montei. Utilizando o cabeamento, uns fios um pouco mais grossos. O cabo não é muito comprido, justamente para não haver perdas. E não utilizo fusível. Vai ter muita gente que vai achar estranho, Ivo, você não utiliza fusível para proteção do rádio e tudo mais? Não preciso, porque eu conheço a fonte que eu utilizo. Caso eu venha a conectar a minha fonte num rádio que tem algum curto, um rádio que consuma a corrente acima do que deveria, a minha fonte ela irá entrar em proteção, o circuito de proteção da minha fonte ela irá agir muito mais rápido do que qualquer fusível desses daqui, tá? Então, para mim, no meu caso, aqui na minha estação de trabalho, na minha bancada, no meu laboratório, isso daqui é fonte de perda de energia, tá? Perda de corrente sendo transformada em calor. Então, para testar todos os equipamentos que chegam aqui, eu tenho uma fonte de alimentação de qualidade, uma fonte que eu conheço, o circuito de proteção, tudo mais, e eu posso ligar em qualquer equipamento que eu sei que não irei danificar absolutamente nada. Então, o teste que a gente já fez, o rádio está aqui ligado ainda em 7 MHz, e eu tenho aqui próximo de 150 watts, que nem vocês estão observando aqui, utilizando o meu cabeamento. Agora eu vou desligar o rádio,
desconectei o meu cabo. Eu vou conectar agora já aqui o cabo que veio com o equipamento, que o dono desconfia que está apresentando problema, tá? Este cabinho aqui, com esses fusíveis, essas emendas, esse servicinho aqui. Vamos dar uma olhada como é que vai se comportar. Apesar de parecer um fio grosso aqui, os fios parecerem grossos, é mais borracha do que realmente uma seção de cobre com diâmetro razoável. Coloquei o equipamento em transmissão. Vamos observar quantos watts eu obtenho aqui. 110 watts, 115 e oscilando, tá vendo? Tive uma perda razoável em relação ao meu cabo. E ela chegou a oscilar, agora parou. Em torno aqui de 120 watts. E realmente o cabo aquecendo bastante. Os fusíveis aquecem muito. O cabo em geral não muito, mas aquece um pouco. O que aquece mais realmente são os fusíveis, as conexões que esse tipo de fusível aqui utiliza. Esses porta-fusíveis, eles são muito vagabundos. Essas emendas, elas estão esquentando também bastante, ocasionando uma perda razoável de potência aqui. Então eu quero pegar agora o meu termômetro infravermelho. Quero ver se eu consigo medir a temperatura em cima dos fusíveis e dessas partes aqui emendadas. O rádio eu deixei ele em transmissão durante uns 2 minutos, não mais do que isso, utilizando o cabo de alimentação que veio com ele. Agora vamos dar uma olhada na temperatura que eu registro aqui nele. Tem 102 graus. Mais ou menos aqui, mais ainda, 107 graus. Tá beirando quase 110. A gente acha que pode arredondar aqui para 110 graus em cima do fusível. Vindo aqui mais para baixo, eu quero ver a emenda que foi feita. Eu tenho aqui uns 80 graus. Isso na emenda. Eu sei que está com um pouco de reflexo. Vou tentar pegar aqui para vocês verem. Bem na emenda, 81 graus. Bem em cima da emenda, 81. Aqui nesse outro porta-fusível, isso porque eu parei de transmitir, mais de 100 graus. 103, 104 graus. 104,5 graus nesse fusível. Esse aqui também acima de 100 graus. A emenda se desfazendo. O cabo em si não esquentou muita coisa. Eu quero ver também o conector aqui. Quantos graus eu encontro nele? Coisa de 60 graus, 65 graus. Mais do que deveria. Bem mais do que deveria. Está bem quente. Pena não ter uma câmera térmica. Seria bem interessante para mostrar aqui justamente o aquecimento do cabo. Dependendo da posição que eu consigo mirar, cheguei a 63 graus, 64. Aqui nesse conector. Isso porque o rádio já cessou, já parou a transmissão. Tem aí uns 2 minutos ou um pouquinho mais, que é quando eu comecei a gravar. Então imagine a perda de corrente por dissipação em cima desse cabo. É muito grande. Removi a fita isolante aqui dos porta-fusíveis para dar uma olhada como é que estavam as conexões. Olha só como é que foram feitos. Não foi utilizado solda. É obrigatório, quando se faz uma conexão para alta corrente como essa, se utilizar solda, os cabos serem estanhados
e depois de terem sido unidos, vocês soldarem, tá? Para não ocorrerem perdas, justamente por aquecimento e por conseguinte a queda de tensão, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu tô com as pontas de prova do meu multímetro no final do cabo. Eu não estou nem medindo a perda que existe após esse conector. Eu estou medindo a perda ainda antes dele, porque depois dele aqui para dentro do rádio ainda haverá uma queda, mais uma queda de tensão. Eu quero verificar aqui em cima. Eu tenho 13,79, praticamente 13,8 volts, tá? Medindo bem aqui em cima. Eu quero mostrar um efeito interessante. Eu vou balançar o cabo aqui. Olha isso. Eu balanço o cabo, a tensão ela oscila. Eu parei, larguei o cabo, dá uma parada, conforme eu mexo nos porta-fusíveis, oscila a tensão. Só de eu mexer no cabo, mexi no cabo, oscila toda a tensão aqui que o rádio recebe. Isso tudo só mexendo aqui no porta-fusível. De 13,8 que temos aqui, agora eu vou colocar o rádio em transmissão. 12,2 volts, tá? Rádio em potência máxima. Isso representa uma queda de 1,6 volts só aqui nesse cabo. No mínimo 1,6 volts, sem contar as perdas que ainda existem nesse conector. A gente pode até arredondar e vamos dizer uns 2 volts de queda que poderiam ser evitados utilizando um cabo de melhor qualidade, um circuito aqui de proteção um pouquinho melhor que esse, tá? No lugar. Então a gente vai refazer o cabo e a gente vai voltar a medir. Eu vou voltar a fazer essa medição e ver quanto que a gente vai encontrar de tensão aqui no final, se haverá alguma oscilação na tensão quando se mexer no cabo e qual será a perda aqui em cima. Chicote novo montado. Eu aproveitei um porta-fusível original Yaesu que eu tinha aqui no nosso capo. Esses são de qualidade realmente. Aproveitei os bornes que o rapaz tinha no chicote nesse daqui. Os 2 bornes eram de qualidade, também tudo soldado. Uma dica: não utilizar, por exemplo, o porta-fusível, que nem no caso desse daqui, tão longe da conexão da fonte como era. Ele era extremamente distante. Ficava todo este ponto aqui, sem a proteção do fusível, eles ficavam próximo do rádio. Caso ocorra alguma falha, uma mordida no cabo, ele é prensado, qualquer coisa do gênero, o fusível não vai ter ação nenhuma desse lado aqui para a fonte, porque o curto vai estar antes dos fusíveis. Então você pode danificar a sua fonte de alimentação. No caso de uso de uma bateria como fonte de energia, você pode botar fogo no cabo até na bateria. Aqui já é feito de uma maneira diferente. O cabo que vai para a fonte, ele é curto e os fusíveis ficam o mais próximo possível da fonte de energia, tá? E aqui do resto vem para o rádio. E agora eu quero fazer um teste. Vamos ver como é que o equipamento vai se comportar com este aqui e ver qual é o nível de aquecimento que teremos nesses porta-fusíveis com relação a esse outro aqui. Chegou o momento da gente fazer um teste com o novo chicote montado aqui para o rádio. Eu estou medindo a tensão nele, 13,84 volts. Vamos transmitir. Eu quero verificar aqui a potência que eu vou obter e a queda de tensão que irá existir. Tem aqui pouca coisa menos do que 1 volt. Vamos arredondar aí para 1 volt. 1 volt apenas de queda de tensão. É normal sempre ter uma pequena perda, mas vemos aqui agora
um pouco mais de 150 watts. Perfeito, agora sim, um cabo de alimentação decente para o rádio do nosso amigo. Finalizado o alinhamento, fazer um teste de transmissão então em HF, 1.8 MHz, agora 100 watts certinho, 3.5 MHz, também 100 watts, 7 MHz, 100 watts, 10 MHz, 100 watts, 14, também 100 watts, 15, 100 watts, 18, 100 watts, 21, 100 watts. Perfeito, todas as bandas em HF. Agora alinhadinho. 28, também 100 watts. Estável. Show de bola. Parte de transmissão em HF alinhada, tudo ok. Mostrar para vocês como ficou 6 metros, VHF e UHF. 50 MHz. Sensor agora para 6 metros, marcando certinho aqui 100 watts, fim de escala. Testar VHF e UHF. Agora em 144 MHz. Sensor para VHF. Temos aqui 50 watts, a escala de baixo, 40, 50 watts. Legal. Também estável. Testar o UHF. 430 MHz, antes, segundo o dono, não tinha o rendimento que deveria, estava realmente completamente fora. Agora aqui 20 watts, tá? Sensor para 50 watts, escala é do meio. Temos aqui cravados 20 watts. Estável. Show de bola. Finalizado o alinhamento, parte de transmissão, mostrar para vocês como ficou a parte de recepção também. Verificar a recepção aqui em 14 MHz, indicando S9 para 36 dB microvolt, conforme pede o manual de serviço. S-meter calibradinho, sensibilidade também ok. Os filtros já haviam sido substituídos, o serviço tinha sido bem feito. Os filtros bons, tá ok. Testar 6 metros e VHF e UHF. 50 MHz, S9, também para 36 dB microvolt. Perfeito. Em 144 MHz, também S9, escala alinhada, o excímetro ajustado. Verificar em UHF então. O UHF também perfeito aqui, ajustadinho o S-meter. Então parte de recepção ok, transmissão também. Então ajuste todo finalizado, menu de serviço já realinhado, o rádio dentro das especificações de fábrica. Então está aí finalizado o serviço no FT897, toda a manutenção, toda a revisão. Mostrar agora a parte externa, o rádio depois de toda a pintura, de todo o talento que foi dado nele. Então, knobs que foram limpos, parte externa, o painel frontal foi lavado. A película protetora que acompanha o LCD novo, para dar um toque de zero aqui no equipamento, eu coloquei ela no acrílico do rádio. Película que saiu do LCD de proteção, instalei aqui na frente, dando uma cara realmente de zero, né? Porque o rádio
é novo agora de novo. Chassi completamente pintado, né? Nem vocês podem observar. Ele tinha antes vários riscos aqui na parte superior, aqui na parte inferior também foi todo pintado. Aqui atrás também vários riscos que tinha por volta, perto do parafuso de ground e tudo mais. Agora está tudo ok. Foram preservadas as inscrições. Essa lateral também. Tudo novinho. Rádio Nosso Amigo zerado, pronto para entrar em operação. Chicote também novo. Agora um chicote decente. Ele não vai ter mais nenhuma perda por causa daqueles tipos de porta fusível safado, emendas mal feitas, cabo com diâmetro inferior ao que deveria. Agora sim, tá tudo novinho, sem problema nenhum. Tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, aguardem um joinha, inscrevam-se no canal. Vocês estarão acompanhando sempre o que há de manutenção em equipamentos de radiocomunicação. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até mais.